Qual é a temperatura ideal para cada tipo de vinho? Como servir cada tipo de vinho? Quais as taças nós devemos usar? Quais os demais utensílios são indispensáveis para se ter em casa? Isso e muito mais no podcast No Mundo do Vinho de hoje. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui nós falamos de vinhos sem afetação. Sidney Lucas, obrigado pela sua participação no Mundo do Vinho. Estávamos com saudade daquele encontro com a nossa audiência, nossos telespectadores. É muito bacana sempre, né? O pessoal compartilhando experiências, opiniões também. Todo mundo interagindo com a gente pelo Instagram, @No Mundo do Vinho. É muito bom, né? Falar daquilo que a gente gosta, do que a gente faz com paixão é excepcional. Excepcional. E hoje o nosso assunto é o serviço do vinho. Não é o vinho trabalhando, é o serviço. Como devemos servir o vinho? Quais são os protocolos, entre aspas, né? Quais são os cuidados que devemos ter com cada tipo de vinho? E eu queria começar colocando na mesa essa polêmica. Precisa do serviço de vinho ou isso digamos assim, é misticismo, é aura de elitismo? Sim. Tem muitos exageros, né? Tem coisas que são dispensáveis, são desnecessárias em determinados momentos, tem coisas que são necessárias em avaliações muito técnicas que são dispensáveis no dia a dia. Mas, sem exagero, sem afetação, se tomar alguns cuidados e se apegar a algumas etapas de serviço, tomar alguns cuidados assim, se apegar a alguma regra, sem exagero, sem regra demais, mas uma regrinha ou outra vai aumentar o prazer do ato de beber vinho. Uma taça adequada, por exemplo, prestar atenção na temperatura do vinho, que não precisa ser tão exata em casa, mas isso tudo vai contribuir para o prazer do ato. Porque o protocolo, né, o serviço do vinho, é para melhorar a sua experiência dentro de casa, não é para fazer você se parecer mais rico, mais inteligente, mais elegante, é para melhorar a experiência. Cid, nós estamos com a nossa bancada aqui, temos algumas taças, diversas taças, já a gente vai explicar o que significa cada uma, mas eu quero agradecer a parceria da Mosra Cristais aqui de Blumenau, cristaleria artesanal, Gabriel Vidigal, proprietário, nos beneficiou com essas lindas taças aqui, ó. A gente sabe que é cristal, a gente fala isso aqui, ó. Aquele barulhinho é legal, né? E isso são é um prazer. Taças de altíssimo nível, de altíssimo padrão, finíssimas, levíssimas, excepcionais, incríveis. O pessoal fica sempre em dúvida, essa aqui pra quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E também quero agradecer um presente que nós recebemos da Global Wines, aqui de Blumenau. Nós ganhamos o vinho da Cabris, lá do Dão, a sua região predileta de Portugal, viu como eu lembro? Tá aqui. De fato, amo o Dão. Ama o Dão. E esse aqui nós temos um Touriga Nacional, também temos alguns outros vinhos. Foi um presente para o podcast do Mundo do Vinho. Eles estão aqui em Blumenau, é a Adega do Vale que faz a importação deste vinho que vai nos deixar mais felizes hoje no podcast. Tá certo, Sidney? Certíssimo. Você falou sobre aqueles cuidados, esses detalhezinhos no serviço que pode elevar o prazer do ato ali, mas não é para se sentir, como foi que você falou? Não é para se sentir melhor, mais inteligente, mais rico, mais chique, nem nada, né? E tem que tomar cuidado, porque se exagerar demais nessa coisa cheia de firula, pode te fazer parecer mais bobo. Porque tem coisas que são desnecessárias, né? Então a gente vai mostrar para as pessoas aqui hoje o que é necessário, nada mais do que isso, nada menos do que isso, para se ter bastante prazer em casa ao tomar vinho. O que é necessário, sem exagero, sem firula. Começamos com a temperatura do serviço, meu caro Sidney. Nós temos aqui um vinho tinto. Tô aqui no meu ladinho, temos um vinho... Isso aí, abre para nós. Temos aqui também um vinho verde, né? Temos um vinho roseta aqui também na nossa bancada, só que cada um deve ser servido de uma forma diferente, né? A gente tem aquela máxima, o vinho tinto tem que ser bebido na temperatura ambiente. Se você morar no inverno alemão, né? Inverno da França, aqui no Brasil, como nós temos um clima tropical, a temperatura nunca tá 16, 18 graus, assim, em dias normais. Aqui onde nós falamos, esse somzinho é bom, né? Meu Deus. Aqui onde nós falamos hoje, por exemplo, já as temperaturas são diferentes, são mais altas. E aí a gente tem que, às vezes, corrigir a temperatura ambiente, Sidney, certo?
Certo. Sabe como começou essa história de vinho em temperatura ambiente? Na Europa, no auge do inverno, as pessoas tiram o vinho da adega e deixam fora da adega para subir a temperatura. Esse é um termo usado em francês, é usado chambrear, para voltar a temperatura do chambre, do cômodo, da sala. Então, a temperatura ambiente é necessária deixar a temperatura ambiente se estiver lá a 10 graus, menos 10, menos 5. Aí tem lógica, né? Agora, num país tropical como a gente vive, em regiões muito quentes, se estiver fazendo 30 graus, 35 graus, 25 graus, o ideal é resfriar rapidamente esse vinho. Exatamente. E se tiver muito frio, se estiver lá, a sua adega durante o inverno lá tiver a 10 graus, também o ideal é deixar para fora ali para subir um pouco a temperatura, né? Então, O ideal, vinhos tintos leves. vinhos tintos leves devem ser servidos na casa dos 15 e 16 graus. 15 e 16 graus. De média, entre 14 e 16, dependendo do corpo. Então, vinhos mais leves, em média, de 15 graus. Médios e encorpados. Vinhos com mais corpo, na casa dos 18. Um pouquinho mais quente. Um pouquinho menos frio, é. Por quê? Também nunca acima na casa dos 20 também é ruim. Por que o tinto tem que tomar cuidado na temperatura? E ele deve ser servido numa temperatura fresca e não gelada. Porque o tinto tem tanino. E o tanino, quanto menor a temperatura ele for servido, mais ele realça os taninos. Então, aquela aspereza, aquela sensação de banana verde que o tanino causa, que o vinho tinto tem um pouquinho, isso vai ser realçado. Temperatura muito abaixo. Pegar um vinho tânico aí e servir ele a 13, 14, 15 graus, muito tânico, muito encorpado, ele vai parecer mais tânico do que o normal. Na mesma medida que um vinho tinto, seja ele leve ou encorpado, se for servido acima de 20 graus, a temperatura mais alta tende a acelerar a volatilização dos álcoois do vinho. Então o vinho vai ficar mais alcoólico, a volatilização do vinho vai ser acelerada, porque a temperatura mais alta acelera isso, porque as moléculas mais leves de aroma que tem no vinho são as de álcool, então ele se desprende primeiro. Então, vinho tinto gelado realça a tanicidade e vinho tinto quente realça a alcoolicidade. Aí a pessoa deve estar pensando, mas vou ter que ficar medindo isso, tem que botar Como termômetro. Que eu vou medir? É uma dúvida. Vou colocar aquele termômetro de botar pra ver se tá com febre. É aquele lá que eu vou usar, aí vai no olho, vai apertando assim, tentando com as mãos entender a temperatura, como é que é? É assim, você É pega assim o mesmo, termômetro, né? tira do sovaco e bota aqui. Depois fica com notas de suvaque. Não, ó, na prática, tem termômetros para isso, e se Claro. quiser deixar em casa para tomar um grande vinho e tal, não tem problema ter. Mas na prática, ó, se deixar um vinho tinto ali na geladeira por cerca de meia hora, ele vai ficar ali na casa dos 14, 15 graus, numa temperatura de geladeira normal. Se deixá-lo ali na casa dos 10 minutos, 15 minutos, ele vai ficar ali próximo dos 18. Então, tinto, 30 minutos, 20 minutinhos se ele for encorpadão, 10, 15 minutos se ele for leve. Aliás, o contrário, 10, 15 minutos se for encorpadão e 20 minutos, 25 minutos, até 30 se ele for bem levinho. Brancos, diferente. Verdes, diferente. Espumantes também, Sidney. Como você já abriu a garrafa aqui pra gente, do nosso Cabris Touriga Cadê Nacional, sua taça? vamos ter que experimentar, né? Vamos ter que pular o protocolo? Vamos lá. Ah, tá. Vamos pular o protocolo. Queres que eu pegue uma taça da nossa bancada ali também? Vai ficar igual a de você? Aí o Sidney vai pegar a nossa bancada. Aqui é tudo verdade, não é nada interativo, viu, pessoal? Não é nada, não é chroma key, né? É verdade, ó. Aí brindamos no mundo do vinho. Tá, vinho branco é o seguinte. Os vinhos brancos encorpadões, aí você já pode imaginar aí um Riesling potente, um Chardonnay barricado, esses vinhos encorpados. A maioria dos vinhos barricados não devem ser servidos tão frios, né? Na casa dos 8 graus ali é a média. 7, 8 graus é a temperatura perfeita. Os vinhos brancos levezinhos, o Sauvignon Blanc, os moscatéis, esses vinhos leves sem madeira, mais fresquinhos, na casa dos 4, 5 graus. 4, 5 graus. É. Boa.
Ou seja, o Chardonnay potente, por exemplo, os vinhos brancos encorpados, espumantes também, os Champenoise que fazem vinhos mais encorpados, pode deixar na geladeira ali por cerca de 1h30. 1 hora, encorpados 1 hora. Vai ficar na casa dos 10 graus, 8 graus, na parte ali mais fria da geladeira. Já os leves, já deixa meia hora a mais, deixa 1h30 na geladeira, 2 horas, que ele vai ficar bem fresquinho, bota na parte mais fria da geladeira. Congelador, geralmente. No congelador não. Não. Bota na geladeira mesmo ali. Na geladeira embaixo, então, geralmente. E os espumantes, que são feitos pelo método Charmat, que a segunda fermentação acontece em grandes tanques de aço inox, também serve-se na temperatura de vinho branco leve. Então, vinhos brancos encorpados, potentões assim, e champanhe, cava, Franciacorta, espumantes nacionais também feitos pelo método Champenoise, que a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, 8 graus mais ou menos em média, 7, 8 graus em média. E 1 hora na geladeira ali. Os espumantes Charmat, que são mais leves também, e os tintos e os brancos bem levezinhos, coisa de 1h30, 2 horas na geladeira, vão atingir ali a casa dos 4 ou 5 graus, que é a temperatura ideal. Por que não se deve servir vinho branco ou espumante extremamente gelado? O pessoal acha que eu vou tomar uma cerveja gelada e o espumante gelado é a mesma coisa. Não é. Não, nem cerveja deve ser tomada tão gelada. Né? É gostoso. Gostoso não é. É refrescante. É refrescante, pode ser até prazeroso. Sim. Mas gostoso vem de gosto, de sabor. Não é. Isso não é. Se o cara tá vindo da rua a 30 graus, 35 graus, andou por 10 minutos, tá todo suado. Chega em casa, pega uma água gelada, bebe lá um copo no guti-guti ali. É quase gostoso? Se afoga. É gostoso? Não, a água não tem gosto. É prazeroso, porque te refresca. Fazer isso com um vinho branco ou uma cerveja vai dar na mesma. A sensação vai ser a mesma, porque se está ali próximo de 0 graus, a baixa temperatura vai anestesiar as papilas gustativas e você vai sentir prazer e não gosto. E o branco também da mesma forma, se for servido muito quente, muito acima ali dos 10 graus, ele também vai ter a volatilização dos álcoois acelerada. Então é só prestar atenção no tempo de geladeira. E depois que você acostumar também ali no dia a dia, você consegue perceber mais ou menos a temperatura com o tato. Na minha casa, tá vendo na câmera aqui, eu pego assim, tá quente. Aí bota lá mais 15, 20 minutos. Agora tá bom. E assim, vai embora. Exatamente. E aí, só que a gente tem aquela dúvida também, Sidney. Tirei da geladeira, né? Abri o vinho e deixei na mesa. Vai dar uns 15 minutos, a temperatura vai modificar, vai baixar, né? Ou melhor, vai aumentar. O que eu faço? Coloco num baldinho de gelo, posso retornar à geladeira ou isso pode ser um problema? Em casa, o vinho branco, eu não uso o balde. É muita trabalheira, muito gelo. Fica uma sujeirama depois, né? Eu mantenho na geladeira. Boto na geladeira ali. Coloca de volta na porta da geladeira, geralmente, né? Isso, bota na geladeira e vai servindo a taça aos poucos ali. Vai até a geladeira, bota uma tacinha e volta. Evita a trabalheira. Tá certo. Né? E o tinto? O tinto, se tiver na temperatura certinha, aí vão passando ali os minutos. Se ele esquentar, volta pra geladeira por 5 minutinhos. E tira de novo, entende? Dá pra ir controlando com a geladeira. Com certeza. Vinhos fortificados, vinho do Porto. Sobremesa. Vinhos fortificados tintos. Vinho do Porto, Banils, Morri, esses vinhos do Porto, esses vinhos tintos fortificados. Temperatura de tinto encorpado, 16, 18 graus. Vinhos brancos fortificados, vinho do Porto Branco, Jerez, Madeira, vinhos doces de sobremesa, temperatura de brancos encorpados, mas um pouquinho mais acima, na casa dos 10 graus. Ok. Dicas para você não errar, fazer bonito na hora de fazer um jantar, né, de oferecer o vinho. Sidney, o nosso segundo passo, então, eu quero falar sobre a abertura da garrafa. Você abriu já pra gente aqui. Olha na imagem aí, você vai estar nos enxergando. Isso aqui se chama uma cápsula, né? A cápsula da garrafa de vinho. O Sidney veio aqui, no saca-rolhas que ele tem. Geralmente tem uma parte que ela vamos dizer assim, tem nos canivetes. Nos canivetes, isso mesmo, o vinho já fez efeito. Aí você acaba tirando uma partezinha e consegue retirar a rolha. Não é necessário retirar toda a cápsula do vinho, da garrafa, porque isso aqui
também é pensado esteticamente. A garrafa ela foi projetada para combinar o rótulo com a parte da cápsula, atrás, tudo tem uma composição de cores, né, que são parte do que o produtor faz. E quando eu já fui em restaurante que o garçom foi lá, tirou, é mais fácil, né, você tira aqui e me serviu o vinho. Aí eu fiquei assim, puxa, tá desprezando o trabalho de toda a produção, de todo mundo que acabou pensando um design, pensando uma estética para garrafa, além dessa cápsula também auxiliar para servir, né? Ela também não deixa bater, às vezes direto no cristal e nem no vidro da garrafa. Mas eu não acho grave tirar. Tem gente também que diz que tem que ser cortado aqui, tem gente embaixo, pra quem não cima, tá vendo, né? Que só tá nos ouvindo. Mostra na câmera pra gente também. Tem a garrafa. Não, presta essa aqui. O abridor, beleza. Tem gente que diz, tem que cortar na primeira curvinha ali, né? Tem a garrafa, então sempre tem ali desce, tem um degrauzinho ali, tem uma estrutura, depois abaixa de novo. Tem gente que diz que tem que cortar mais próximo do gargalo, da ponta. Outros dizem que tem que cortar mais embaixo aqui. Outros dizem que pode tirar tudo. E de fato, pode. Deixa a garrafa mais feinha. Mas eu não acho assim grave, sabe? O que é que eu costumo fazer? Eu gosto de cortar aqui embaixo. É mais fácil também, né? Porque se a cápsula for de chumbo, ela pode sobrar uma farpa e cair dentro da taça. E vai te dar trabalho para tirar, só por isso. E no restaurante também é importante que corte aqui embaixo para evitar isso, para evitar chateação. Eu já vi servirem com um guardanapo enrolado aqui no lugar da cápsula também. Que isso é um... Evita que o vinho escorra e mancha a mesa. Só que é dispensável também. No serviço, se for num restaurante, é importante que o garçom, o sommelier, o maître esteja com um pano na outra mão, um guardanapo de serviço na outra mão, para na hora que serviu o vinho na taça, ele leve o paninho, dê aquela limpadinha rápida para não pingar na bolsa, no ombro, na cabeça de alguém, na hora de tirar a garrafa. Também aquela giradinha não resolve muita coisa, que vai continuar escorrendo. Então o ideal é um guardanapo na mão, um pano de serviço. Okay. Em casa, você pode fazer a mesma coisa. Pode usar um paninho de serviço para na hora que servir, dar aquela limpadinha, deixar do lado, para não manchar sua toalha, não pingar na sua toalha. Que depois é difícil tirar mancha de vinho, não pingar no chão. Tem que usar um Venice sempre, né? Opa, publicidade. Sim, pode pegar um pratinho também, com um guardanapinho, colocar em cima. Aí você não precisa esquentar a cabeça, serve, vai lá, coloca, vai escorrer, vai ficar no pratinho. Por que o sommelier, o garçom, ele vai abrir? Essa é uma dúvida que muita gente tem, já perguntaram para mim, já recebi lá no Instagram, @nomundodovinho. Por que o pessoal vai lá, o sommelier faz o vinho, ele abre, ele tira a rolha, dá a rolha para você levar para casa, colocar e moldurar no quadro. Ele espera que a gente cheire a rolha sempre, sinta que tipo de característica de informação eu consigo tirar na rolha, assim, defeitos, né? Olhando a rolha, se tiver molhadinha, isso indica que ele foi mantido na posição horizontal. Só é importante manter na posição horizontal se ele for com rolhas como essa que a gente abriu aqui, que é rolha natural, de cortiça. Porque aí ela vai manter úmida e vai evitar que ela resseque e passe oxigênio. Tampa de rosca, o screw cap chamado, as tampas, as rolhas sintéticas, não tem necessidade de manter a garrafa deitada, porque não vai ressecar, não vai correr problema nenhum. E a questão de cheirar a rolha é para tentar identificar algum aroma que conote defeito, para identificar algum possível defeito, que é possível encontrar alguns vinhos com defeito. Então, o principal defeito que se encontra ao examinar a rolha é o que a gente chama de bouchonnet, que é um fungo que ataca a rolha, começa na rolha, cria como se fosse um mofo ali azulzinho, e tem um cheiro característico de papelão, de mofo mesmo, assim. E isso com o tempo passa para o vinho. Então, se a rolha estiver acometida, muito provavelmente, muito possivelmente, o vinho também pode estar acometido pelo problema. Não quer dizer que vai estar. Então é importante dar uma examinada na rolha e depois examinar o vinho, rapidamente, sem exagero. O garçom colocou a rolha na sua frente, cheira a rolha, se tiver com cheiro normal de vinho, não tem defeito nenhum. Se tiver com cheiro de papelão, mofado, de mofo, essas coisas, não tem que morder nada, ficar assim, lamber, não, nada. Né? Não precisa. Só daquela cheiradinha rápida. Você leva pra casa ou não leva? Eu só levo pra casa, eu não levo pra casa quando eu bebo na rua. Só que em casa eu tenho um negócio pra colocar lá.
Eu tenho esse costume de acabar às vezes levando, se é um vinho bom, é um vinho especial, foi legal, eu levo. E eu tenho aquele quadrinho típico, você coloca a rolha lá em cima, etc. Então eu queria comprar um outro e a minha esposa cancelou lá em casa essa compra do outro. Daí eu fiquei por muito tempo, o que eu vou fazer com esse mundaréu de rolha? Eu guardei por uns 6 meses numa sacola plástica em cima do armário, botava lá. Mas eu achava um desperdício, às vezes assim, tem rolhas que são bonitas, são trabalhadas, podia colocar. Aí sabe o que eu consegui? Lá na Mozart mesmo, uma taça grandona, de 5 litros, grandona assim, que é pra mostruário, pras empresas. Eu vou lá, deixa lá como decorativo. Legal, tem um vaso grandão assim, que já tá cheio também. Aí eu comprei um outro vaso, quebrei. Quebrou? Você disse que não quebra nada nas mãos? Mas tá naqueles 10% que costuma cair e quebrar. Conta pro pessoal que história é essa aí, então. Aqui... Hoje aqui a gente tava organizando o cenário ali, né? E... botando as coisas ali, coisando aqui. Aí eu lembrei desse detalhe, brinquei com eles e é de fato. Eu não sei se a estatística tá certa, mas mais ou menos isso. Eu brinquei, olha, de tudo que eu derrubo, só quebro cerca de 10%. Cerca de 10%. Aí fui colocar uma garrafa ali atrás na prateleira. Nossa prateleira aqui, viu que é alta, não é cenográfica, tá aqui, ó. Atrás da televisão, ela não é inteira, né? E eu não sabia disso. Aí fui colocar, caiu. Não quebrou. Não quebrou, tá inteiro, não quebrou nada. Não quebrou a garrafa de vinho, então isso também mostra que a garrafa de vinho é boa. Eu acho que tem vários fatores aí. Entre eles é a tua porcentagem. Acho que eu posso derrubar mais 8 coisas sem quebrar. Então a décima quebra. Não dá pra extrapolar, né? A gente vê algumas garrafas são mais pesadas, outras mais leves, né? Isso tudo tem a questão da coloração, tem a questão da incidência de luz, né, de luminosidade, mas isso eu acho que é assunto para um outro podcast, né? Pra gente poder conversar um pouco também sobre isso. Sim. Com certeza. Sidney, vamos passar para a utilização das taças, pode ser? Claro. Estamos aqui na nossa mesa com várias taças, você está nos assistindo. Quem não está nos assistindo, imagine uma mesa cheia de taça. Tem a taça grande, tem a taça maior, tem a taça que parece uma cuia de chimarrão aqui. Ela é um pouquinho mais aberta, de espumante, para vinho rosé e etc. Cada taça as pessoas às vezes pensam que pode ser um prestígio do dono da casa, pode ser uma aura de elitismo no vinho, mas cada taça tem uma função para diferentes bebidas. Nós estamos aqui nas taças tradicionais de vinho, tomando um vinho tinto. Por quê? Sim, há um certo exagero na indústria que produz taças, né? Não é o caso da Mozart, que ela tem várias linhas, e dentro dessas linhas não tem um exagero e tal, como a gente costuma ver por aí, não. Porém, você precisa ter em casa cerca de, se quiser ter, para fazer um bom serviço de vinho, de 90% dos vinhos que existem, cerca de 5 ou 4 tipos de taças. Aqui a gente tem 2 exemplos de taça para espumante. A flute tradicional e um outro tipo de taça, que ela tem o bojo um pouco mais aberto, que está na moda agora e é muito boa, porque esse tipo de taça é adequado, só que ela limita um pouco a questão de aroma e tal. Vou mostrar para a câmera aqui então. Essa aqui é a flute. Essa é a flute. E essa é a taça de espumante. Taça de espumante moderna. Mais moderna. Eu tenho essa aqui em casa, eu acho um charme tomar uma espumante nessa aqui. É mais adequada porque ela tem essa curvatura, ela retém um pouco a volatilização dos aromas, então não se perde tanto. Esse tipo de espumante, para tomar espumantes mais simples, um charmat, por exemplo, tranquilo, perfeito. Já um champanhe, um espumante mais elaborado, um Franciacorta, uma grande cava, um espumante mais envelhecido, esse tipo de taça é mais adequado, que fica um pouco mais aberta e tal. Então, são 2 taças adequadas para se tomar espumante. Aqui, espumantes mais jovens e uma taça como essa para espumantes mais envelhecidos, mais maduros, né? Ok. Se precisa ter as 2, talvez não. Você pode escolher uma delas. Se você costuma tomar espumantes mais potentes, um pouco mais elaborados, talvez possa ter essa. Se você toma espumantes um pouco mais corriqueiros assim para o dia a dia, essa aqui te atende bem. As taças de vinho para vinho branco e também podem ser usadas para rosé, né? Por que elas são menores? Porque serve-se porções menores, porque o ideal é que o vinho permaneça em temperatura mais baixa. Então é melhor que ele permaneça na garrafa, dentro de um balde ou dentro da geladeira, do que na taça esquentando. Então as porções de branco são servidas menores para poder evitar que esquente na taça.
Para quem não tá nos assistindo, a taça de vinho branco, ela é uma tradicional do vinho tinto um pouquinho menor, né? Como aquele mesmo formato do ovo, com a pontinha dele cortada e com a base abaulada assim, voltada para dentro, porque é bom que espalhe o vinho na base e a borda mais fechadinha retém um pouco os aromas e não deixa volatizar tão rápido. Então uma taça desse tamanho aqui é perfeita. Isso aqui, teoricamente, é uma taça para Chardonnay. Mas é uma taça coringa. Coringa, exatamente. Branco em geral. Até um espumantezinho mais velho, um grande champanhe com 10, 15 anos, essa taça é até mais adequada do que aquela outra. Ou tão adequada quanto aquela. Tá? Então, alguns espumantes que eu tomo em casa, eu prefiro até a taça para branco. Tem essa polêmica, né? Que às vezes o espumante pode ser servido na própria taça de vinho branco. É aceitável. É aceitável. Né? E é uma tendência também. E um espumante mais envelhecido, pega aí um grande champanhe, já safrado, já com uns 10, 12 anos, ele vai te dar mais prazer numa taça como essa do que numa taça como essa aqui. Entende? Então tem que ter bom senso. Essa aqui é perfeita para esse tipo de vinho. Mas é aceitável servir aqui, né? Mas vinhos brancos, de modo geral, é como se fosse uma taça Bordeaux em miniatura. Tá certo. Então... Passando então do espumante, vinho branco com rosé. Essa taça aqui, perceberam que o formato é quase igual, a diferença é o tamanho? Por quê? Os vinhos tintos eles precisam de um espaço um pouco maior para poder se mostrar. E também a quantidade servida pode ser um pouco maior também. Então por isso que o recipiente é um pouco maior. Essa taça aqui é a chamada taça Bordeaux. Que tipo de vinho você vai servir aqui? Feito com Cabernet Sauvignon, com Merlot, com Syrah, com... Uvas com corte bordalês? Uvas do corte bordalês, perfeito. Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot, os Brunelos, por exemplo. Esse tipo de taça aqui, um pouco maiores, com aquele formatinho do ovo com a ponta tirada. Só para lembrar, para quem não está vendo e está ouvindo o podcast. Imagina o ovo, aquele formato de ovo com aquela pontinha mais fina para cima, tirando ali 1/4 do ovo a parte de cima, forma esse formato da taça Bordeaux, que é a mesma taça Chardonnay, a mesma taça para branco, só que um pouco menor. Né? Então, falou que é corte bordalês, Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, 80% dos vinhos tintos pode ser servido nessa taça aqui, né? Na taça chamada taça Bordeaux. E o que não é corte bordalês, utilizamos qual, Sidney? Aí tem uma outra taça anterior, para pegar a sequência, que é essa taça Bordeaux gigante. Bordeaux. Continua sendo taça Bordeaux. Só que o tamanho dela é bem maior. Por que ela é bem maior? Porque tem o bojo que torna o vinho um pouco mais... que mantém o vinho um pouco mais espalhado embaixo. O contato com o oxigênio vai ser bem maior. E a quantidade de oxigênio dentro da taça vai ser também muito maior. Então vai acelerar a volatilização de aromas. Que tipo de vinho devo tomar? Os mesmos vinhos que a taça Bordeaux pequena, Malbec, Cabernet, Merlot, Syrah, porém já envelhecidos. Porque vinhos que estão aprisionados há muito tempo na garrafa, quando abertos, eles apresentam alguma dificuldade de volatilização de aromas. Volatilização de aromas seria o contato dos aromas com o oxigênio que libera... Que começa a desprender camadas. Começa a subir. A volatilização começa sempre da camada mais leve para mais pesada. Então as moléculas mais leves que tem no vinho são as de álcoois. E depois vão se desprendendo as outras moléculas das mais leves para as mais pesadas. Por isso que o vinho é percebido em camadas. Então sempre que você chega na taça um momento depois, ele deve estar apresentando aromas mais diferentes. Porque vai em camadas das mais leves para as mais pesadas. Bordeaux, Cabernet, Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Franc envelhecidos, taça Bordeaux maior, em tamanhos maiores, tá? Essa taça que você falou que de fato parece com uma cuia de... Mostra pra câmera pra gente lá. Uma cuia de chimarrão é a chamada taça Borgonha, taça borgonhesa. Por que essa referência com a Borgonha, da região da Borgonha? Porque aqui é uma taça adequada para se servir Pinot Noir. Pinot Noir. Mas não só Pinot Noir. Nebbiolo, essas uvas mais delicadas, mais refinadas, mas que têm uma certa estrutura, uma certa potência. Então, pode lembrar sempre da taça Borgonha para servir Nebbiolo. Quais são os vinhos feitos com Nebbiolo? Barolo, Barbaresco,
Gatinara, e com a Pinot Noir. Os vinhos da Borgonha, boa parte dos vinhos da Patagônia, né? Falou que é Borgonha, falou que é Pinot Noir e Nebbiolo, essa taça é a mais adequada. Para essas duas uvas ou alguma mais tradicional? A gente sabe que Nebbiolo é um pouquinho mais difícil de achar, né? Às vezes Barolo, né? Os Barolos, os Barbarescos são feitos com Nebbiolo. A Gamay também, esse tipo de taça. Por quê? Porque ela é ainda mais aberta na base, vai espalhar um pouco mais o vinho até do que aquela outra anterior. Isso vai fazer com que tenha mais contato com o oxigênio e aqueles aromas mais delicados vão ser mais facilmente perceptíveis. E essa borda aqui, Sidney? Pois é, por que ela é... curvada, ela assim, é né? Ela tem duas curvas, dentro. Parece, né? Uma curva interior. Uma para dentro, para reter a volatilização dos aromas, para não deixar que essa volatilização seja tão rápida. E para fora, ela tem essa curvatura para fora, para jogar o vinho nas laterais da língua. Para perceber o que a Nebbiolo... Uma das coisas que a Nebbiolo e a Pinot tem de melhor, que é a sua acidez, o seu frescor. Então ela já projeta o vinho na lateral, no local que a língua percebe-se melhor a acidez. Assim como a Bordeaux tem essa taça, essa parte mais fechada, ela já projeta o vinho já no centro da língua e mais próximo da garganta, porque para perceber melhor o corpo, a estrutura e o extrato, que é o que ele tem de principal característica. Essa é a principal, então, digamos assim, função de cada uma dessas taças aqui. Sim, projetar o vinho no lugar certo na boca. Porque o vinho, às vezes a gente não sabe, mas ele tem diversas partículas, vamos dizer assim, dentro dele que são responsáveis pelo aroma, pelo sabor, por tudo. Então a taça maximiza essa experiência. Essa experiência, exatamente. Que bacana. Agora, se for para ter... O que tu indicaria? Eu tô iniciando no mundo do vinho, Sidney. Que taça eu tenho que comprar? Cara, se for da Moza, compra tudo que eles têm. Tudo que eles têm. O produto é top, Compra, né? o Gabriel também. O Gabriel, não sei se ele se vende. Ele é um rapazinho bom. Tem quem se venda. Eu acho que o Gabriel não. Leva ele pra jantar que ele vai gostar. Ó, o que você pode ter em casa, por exemplo? Você precisa ter 7, 10 tipos de taças diferentes? O que eu tenho na minha casa? Eu tenho taça para espumante. Eu tenho uma taça Bordeaux Coringa. Essa desse aí? Tamanho aqui, mais ou menos. E tem taça para Borgonha. Essa aqui? Pra Borgonha. Sim. Nesses moldes? Nesses moldes. Uma taça, eu tenho uma taça excepcional para espumante. Uma taça muito boa para Borgonha. E tenho uma taça Bordeaux. Eu não tenho essa taça aqui. Tô pensando em já mandar uma mensagem pro Gabriel, só que eu tô com medo de apanhar em casa, sabe? Eu chego com taça em casa, assim, com um decanter, com essas coisas, o negócio dá problema, assim. Estevão, cola em mim, meu filho. Qual é a solução? Espera ela comprar uma bolsa. E vai lá. Premeditar tudo. Você tem que premeditar. Boa. O crime tem que ser perfeito, meu filho. Comprou uma bolsa? Comprou bolsa, sapato, qualquer coisa. Você chega lá com a cara mais lavada com taça. Ou vinho. Ou vinho, né? Ou vinho. Entendeu? O truque do vinho é que eu compro o vinho e mando aqui pra rádio, ou mando lá pra TV. E eu chego em casa, na adega. Aí lá, vocês abrem lá, vou pegar um vinho. E esse vinho aqui, não conhecia. Não adianta. Faz 1 ano e meio que tá aqui e tal. Não pode mentir. Não pode, né? Você tem, para evitar mentir, espera a hora certa. Espera a hora certa. Enquanto você desembala o vinho, você fala que você gostou da bolsa que comprou no dia anterior. E quero fazer um brinde a essa compra. Que bolsa bonita, aí, né, meu bem? Que calça bonita, que sapato lindo que você comprou ontem. Deixa pra ele elogiar no dia seguinte. Tá bom. Entendeu? Boa dica. Veste lá pra eu ver como fica. Vou fazer isso. No próximo podcast eu vou fazer. Preciso dessa aqui, ó. Essa aqui vai lá pra casa agora, então. Isso aí. Sidney, nosso próximo passo no serviço do vinho é falarmos sobre utilização de acessórios. Deixa eu falar uma outra coisa então antes. É grave servir um vinho branco numa taça como essa? Não. Não? Não. É grave servir um vinho branco nessa? Aí já é grotesco. muita delicadeza pra muito espaço aí, sabe? Mas é de boa, entendeu? Aqui não. Aqui também não. Aqui Na seria de champanhe, aqui que eu tô dizendo, porque eu esqueço na que de champanhe, muita gente só vai ouvir. Na de espumante é grave, não dá. Se vir vinho branco na taça Borgonha, é grave, não dá. Agora, se vir um vinho branco numa taça Bordeaux de tamanho moderado, não tão grande, não tem problema. Um vinho branco que envelhece muito bem, por exemplo.
Um grande branco com 10, 12 anos de garrafa, porque brancos envelhecem bem sim. Qual taça você vai servir? É grave você servir nessa aqui? Não. Por quê? Ele vai apresentar a mesma dificuldade de volatilização de aroma que um grande tinto envelhecido. Entendeu? Então, Entendi. é só uma questão de lógica. Só uma questão de lógica. Pinot Noir aqui. Aí, porque aí aqui a proporção de uma taça para outra é a mesma, tá vendo? Só que aqui o vinho fica mais espalhado e a volatilização vai ser mais beneficiada. Mas é errado servir um Pinot Noir nessa aqui? Não, errado não. Mas é então, melhor. Só tem essas duas em casa só. serve na maior. Serve na maior. Serve na maior. sempre. Agora também não é grave servir um vinho pro dia a dia, um Pinot Noir pro dia a dia numa taça Bordeaux padrão. Não é grave. E sempre cristal, né? O ideal é que seja cristal, porque ele é mais transparente, é mais leve, o contato com a boca é mais fino, é mais prazeroso, pô. Você beber água num copo de cristal vai ser mais prazeroso do que beber no de requeijão, Com toda mesmo certeza. sendo água, né? Então isso aí, só esse detalhe. É. Agora é grave você beber no churrasco, servindo lá um vinho um vinhozinho simples ali, gostosinho, porém simples. No copo de requeijão, não fica com frescura, vai lá e dá-lhe, entende? Não tem problema nenhum. O problema é querer ficar com exagero no cuidado. Uhum. Aí é o tal deno chato. Aí, ao invés de trazer pessoas pro vinho, se afasta, né? Afasta, é Pra que verdade. uma taça desse aqui pra tomar um vinho no churrasquinho? Pô, pega uma tacinha desse aqui, tá de boa. Mas se for fazer um jantar em casa, com um casal, um prato harmonizado, aí você pode usar esse rigor. É, um vinho legal, um vinho que merece essa atenção, usa a taça adequada pra cada Com ocasião. certeza. Ó. E o cristal sempre faz esse barulhinho aqui, ó. Eu adoro. Coisa de criança isso, né? Foi de menino. Sidney. A gente não pode crescer tanto. Não pode, né? Eu tenho só 23 anos, tá tudo certo. Né? Pelo menos eu sou velho, mas pelo menos não cresci de tamanho. Então tá aí. Acessórios pro mundo do vinho. Uma vez eu vi uma pessoa colocar vinho branco no decanter. Há quem proíba, só que não pode decantar qualquer branco. Não pode decantar qualquer branco. Nem tinto deve ser decantado assim de maneira arbitrária. fugaz, assim. Não sei se cabe a palavra. Decanter. Vou pegar aqui na nossa bancada. Nós temos um decanter no nosso cenário. Enquanto isso, o Sidney vai explicando um pouquinho pra gente. Porque, o seguinte, ó, você vai lembrar da seguinte maneira. A decantação. Busca o que é defina a decantação. Separar sólido do líquido. Decantar. E essa é a primeira razão de usar o decanter. Aí você segue a lógica. Só tem resíduo, só tem partículas em suspensão, vinhos velhos. Daí o porquê de decantar. Só se decanta vinhos que tem partículas de suspensão ali dentro. Você tem resíduos. Só tem resíduos vinhos mais envelhecidos. Vinhos maduros ou velhos. Então, a decantação é ideal. O ideal é decantar só vinhos maduros ou envelhecidos. Por quê? Além da quantidade que vão aparecendo ali de sedimentos, também pelo aprisionamento ao longo dos anos na garrafa, ele vai ter a tendência a ter dificuldade na volatilização dos aromas. Então, passando para o decanter, o vinho tem contato com o oxigênio e já começa então essa aceleração Uma catalisação, né? A catalisação das partículas, né? Que deixa mais rápido esse instrumento. Exato. Aqui nós temos um vinho, Sidney, 2018. Coloco no decanter? Não coloco no decanter. Não preciso. Mas é só a safra que define isso? Não. Então, o ideal é colocar no decanter vinhos velhos ou maduros. O que são vinhos velhos? Vinhos que já estão com sedimentos, já estão mais alaranjados, que estão na garrafa há bastante tempo. Uhum. O bastante tempo varia de vinho para vinho. Então você tem que ter uma noção do que você está comprando. No mínimo uns 5, 6 anos. No mínimo. Já começa dependendo do vinho. Se ele pode ficar 10, 12 anos na garrafa, ele com 5, 7 já vai estar maduro, já vai estar com alguma evolução. Então já vai estar apresentando algum sedimento e tal. Decanta. Agora, quais os vinhos? Tem uma categoria de vinhos que não são ideais, que não é o ideal decantar, mas é aceitável. São aqueles vinhos extremamente jovens que deveriam envelhecer. Essa é a minha pergunta que eu tenho. Tem um vinho lá, 2021, a safra 2021, tá aqui comigo, tenho aqui, não é o caso disso aqui, nós temos 2018 na mesa. Eu comprei lá na minha adega. Coloquei aqui. E já eu escutei algumas pessoas falarem que colocam pra tentar
melhorar este Não. vinho, não? Ele é 2021, 2020. Mas ele deveria envelhecer? É um vinho que envelhece bem? Não deveria ter sido decantado. Então, a decantação é aceitável para vinhos jovens, aqueles vinhos que tem potencial de guarda, que você deveria guardar, mas você quer beber ele antes da hora certa. Aí sim é aceitável decantar. Não é o ideal, mas é aceitável. E quais são esses vinhos que devem envelhecer? Sei lá, uns 20% de todos os vinhos que existem. Então, a maioria dos vinhos, 80% dos vinhos que estão no mercado não devem ser decantados. Tintos. Como é que você sabe se um vinho jovem deveria ser decantado? Você colocou o vinho na... Que safra que é que você falou? 2018. 2018. Colocou o vinho na taça. Viu que ele está com aparência de jovem. Cheirou o vinho na taça. Ele já está expressivo, já está com fruta, já está mostrando ali alguma característica de algum valor ali. Não tem que decantar, senão você perde prazer. Vai acelerar a volatilização dos aromas, e aquilo que você poderia estar percebendo ali, te dando prazer de aroma, de sabor e tudo, vai embora pro ar. Então, você colocou, por outro lado, colocou um vinho na taça, mesmo que esteja jovem, mas você deu aquela cheiradinha. Percebeu que o vinho está muito fechado, está muito retraído, não consegue perceber aroma nenhum, passa pro decanter. Mas 80% dos vinhos não devem ser decantados, dos tintos. Aí a pergunta... Quem está iniciando no mundo do vinho precisa comprar um decanter, então, ou não precisa? Não, é dispensável. É legal ter. Se beber vinhos mais especiais, assim, de tempos em tempos, é legal ter. Agora, é dispensável. É dispensável. Você pode usar uma taça maior, tal. Agora, brancos. A pergunta foi se brancos devem ser decantados. Podem ser decantados. Os brancos, assim como os tintos, que envelhecem bem, também precisam ser decantados. Olha aí. É menos comum. Então, uma parcela menor dos brancos devem ser decantados. Então, agora, tem brancos que envelhecem tão bem, ficam tanto tempo na garrafa, aí não por ter sedimentos, mas por conta daquela dificuldade na volatilização dos aromas. Então, se oxigena só para acelerar a volatilização. O que é decantar o vinho? Eu vou despejar a garrafa aqui dentro. Sim. Deixo ela aqui embaixo, na parte inferior do decanter, que seria... Como é que eu vou dizer assim? Um tubo de ensaio prolongado, né? Para quem não nos conhece. É fazer com que o vinho tenha contato com o oxigênio. E se o vinho for velho, tinto, separar as borras, né? Aí o cuidado na decantação tem que ser um pouco diferente. Bota a velinha, não dá? Uma vela ou uma luz de celular embaixo na mesa, aí você usa, na medida que vai vertendo o vinho dentro do decanter. Algo mais ou menos assim. Você coloca a luz de baixo. Se fica o sedimento ali isso. ou não. Aí você coloca a garrafa de modo que a luz atravessa a garrafa e você possa conseguir ver na hora que os sedimentos, as borras, estão chegando no gargalo. Aí você para. Aí vai ficar um fundinho ali, uma quantidade de vinho no fundo da garrafa com as borras. E aí não posso tomar esse vinho. Você pode deixar de pé, depois de meia hora, vai assentar de novo, você consegue tirar mais uns 10 centavos ali. Vai de novo. Estilo Julius de servir de vinho. É isso. Aí espumante. Tem que decantar também, alguns. Olha aí, isso eu não sabia. Pega um grande champanhe, um Franciacorta, um espumante desses aí, top, bom. E tá engarrafado ali um vinho espumante que deveria ficar 30 e já tá 20, já tá 15. Ele pode apresentar a mesma dificuldade, alguma redução ali. Aí você pode passar pro decanter. Devagar, levinho, com cuidado, para não perder tanto gás, mas você pode decantar espumante. Se for necessário a decantação de espumante. Né? O que não... Tinto, os 20% precisam ser decantados, do grosso modo. Branco, uns 10% dos brancos, e espumante, então, chutando aqui, 5% dos espumantes. Entende? Preciosinho. A gente tem daí o decanter dessa forma, tem aquele decanter que parece um cisne, tem um decanter que é menorzinho. Isso também tem cada especificidade do vinho também preservada. Mas o efeito é o mesmo. É claro mesmo. Que um decanter bojudo como esse... Tem aqui uma superfície maior para oxigenar. O resultado vai ser mais rápido. Vai ser acelerado. Sim. Mas se eu tenho aquele que parece um cisne, assim... Tranquilo também. Pode usar também. O oxigênio vai ser menor, mas o efeito é o mesmo. Aquele mais que parece um jarrinho também. Se não tiver decanter de cristal, pode pegar a jarra de suco de vidro.
O efeito Posso é o mesmo. colocar? O efeito é o mesmo. Ah, frescura. O sommelier falou que pode decantar na jarra. Pode, ué. É pra quê? Não é pra oxigenar? Então pega a tacinha que você faz suco lá, a jarra de suco de vidro bonitinha lá. Não vai pode estar colocar com gosto só, né? Não pode Não estar vai com colocar gosto. naquelas de plástico. Que tem o gosto de 5 sucos atrás, né? É, fica igual o suco do Chaves. Sabe como é o suco do Chaves? Tamarindo? Costuma ser de tamarindo, mas parece de laranja e tem gosto de limão. Então já essas jarras que custam 5 centavos na 1,99, não dá. aí ele vai pegando gosto de um do outro e vai ficando o suco do Chaves. Eu lembrei de uma história da faculdade, tinha o RU na UFSM que eu estudei, né, na Federal de Santa Maria. E aí chegava lá pra senhora lá que servia o RU, R$2,50. Hoje é suco de quê, ela? Hoje é suco verde. Hoje é laranja, hoje é amarelo. Era mais ou menos assim. Eu já vi um sommelier fazer isso aqui, ó. Que não tá vendo? Sacudir o decanter com vinho. Achei uma heresia, mas depois eu entendi que poderia ser algo benéfico. Dependendo do tempo que tá na garrafa, da dificuldade que ele tem, ele acelera o processo de oxigenação, né? Entendi. Aqui, ó, eu parei um pouquinho porque Por exemplo, você faz isso com espumante, você decantou um espumante, você vai ficar sacudindo ele? Não, né? Você tem que deitar o pé, passa com cuidado o espumante pro recipiente aqui e deixa ele quieto. Entende? Agora... Ou seja, pra você aqui, Sidney, que você tá tomando pouco vinho, tem que tomar mais. As suas piadas são boas, Sidney. O pessoal adorou a piada do suco do Chaves. Do suco do Chaves, a do ovinho de codorna também. Quem botou foi você. Mas é o nosso podcast, né? Tá tudo certo. Nós somos muito engraçados. Sim. Somos um. Pode contratar a gente pro stand-up também? O que você acha? Cara, se espremer sai, bicho. Eu acho que sai. Sidney, para nós falarmos mais sobre acessórios, também temos o tal de aerador. Parece um arco, é um negócio fenomenal. Aqui, ó, Sidney vai na nossa bancada, tem um aerador. Esse aerador é polêmico. Ele é polêmico porque nem sempre ele é utilizado, nem sempre ele tem aí uma benesse ao mundo do vinho. O que é o aerador? Aqui, ó. Tem um buraquinho aqui e tal, você coloca o vinho lá. Isso aqui vai fazer uma centrífuga aqui. Já reparou, né? Aquela coisa... Só que o que acontece com isso aqui? É prejudicial, pô. Pro vinho. Porque é muito agressivo. É como se colocasse o vinho num liquidificador e dado uma ligadinha ali. Pode ver que ele... Ele muda a consistência, né? Ele, na hora que coloca aí... Quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo, sim. Vamos lá. Aqui, posso fazer assim? Vamos lá. Deixa eu ver se tá na câmera quem certinho. Tá assistindo... Tá certinho aí, Raiz? Vamos mostrar aqui pra quem tá nos assistindo. Aqui na câmera da frente, aqui na nossa, ó. Aqui. Quem tá assistindo vai conseguir, acho que vai conseguir ver o turbilhão que causa. Você tá com a mão na frente? Pera aí, deixa eu... Não é melhor colocar naquele suporte lá? De repente? É por isso que ele existe, né? Por isso que ele existe. Pega lá pra gente, então. Na nossa bancada aqui no mundo do vinho. Aqui, então tá. Ele tem esse não arco sei se é pra aqui, isso ó. também, não. Eu acho que é, ó. Olha aí que bonito. Tá, tem uma cápsula, a cápsula vai, né? Isso aí é só pra coar, né? Tá. Se precisar. Vamos ver. Cara, olha como é agressivo. Muito agressivo. Vou dividir isso aqui, né? Mas eu quero só mostrar pra vocês em casa, olha só a diferença, ó. Olha lá, tanto de espuma. Quem tá nos assistindo... Espumou o vinho, né? Todo espumado aí. Então. É um expresso? É tipo o café expresso. O creme fica quase igual. O creme fica quase igual. Então é muito agressivo, cara. Isso aqui não é adequado. Aí o que vai acontecer na prática? Perda de prazer durante o ato de beber o vinho. Perda de prazer durante o ato de beber vinho. Muda o aroma, com certeza. É. Olha a espuminha em cima, é verdade. Como você é mal educado, hein? Você lota a taça. Eu loto a taça, ó. Eu pulei o tópico aqui do serviço do vinho sobre a quantidade na taça. O pessoal vai ver isso aqui e vai xingar a gente. Por isso que eu fiz a brincadeira. Então tá. Vamos lá. Não é indicado utilizar o aerador. Não usa aerador. Deixa o aerador pra enfeitar ou não pra compra. tacar na cabeça de enochato. Tem os aeradores que são automáticos. Coloca aqui, com as luzinhas, é um show pirotécnico, né? Não viaja na batata. Deixa pra lá, né? Você ia jogar dinheiro fora. Se vai... Eu ia falar... Vai avacalhar seu vinho. Vai avacalhar. Vai deixar ruim. Vai deixar ruim. É isso aí.
Temos também mais algum acessório aqui pra mostrar, Sidney? Cara, saca-rolha. Cara, Saca-rolha. Não tem saca-rolha melhor que esse. Aquele que tu faz assim, tu Não, baixa não as hastes, automático. Não, esse é o melhor. Alguns tornam prática e tal. Beleza, mas não precisa Não daquilo precisa, tudo. né? Pra gastar R$100 no saca-rolhas. Aquele de... Como é que é aquele? É, que tem umas hastes no lado, assim, que você fecha? Não, aquele antiguinho. Sabe? Não sei. Tipo um homenzinho com a mão pra cima e tal. E você só baixa aqui e tira a rolha. É. Que lá é um problema, porque só tem 2 mãos, né? Uhum. Aí você usa uma e a outra também pra baixar aquela. Quem segura a garrafa? Bota no meio das pernas. É o jeito. Então aqui é perigoso. Aí tem aqueles outros assim e tal, que você segura. Mais prático, talvez pra mulherada fica mais fácil, né? Tem um pouco mais de dificuldade às vezes, né? Não é ruim, é bom. Cara, mas nada, é só pegar prático. Vai apanhar até a 5ª garrafa, depois vai pegar a manha. E vai Cara, embora. tem o canivetinho, é pequeno, tem 2 estágios aqui, olha, pra alavancar, pra tirar a rolha, né? O aspiral, o formato do rabinho de porco, que é o melhor. Cara, não tem coisa melhor que isso aqui. Não tem melhor. Não precisa desse tipo. Pra quem tá só nos ouvindo, o saca-rolha que eu me refiro é aquele saca-rolha de sommelier. Tradicional. Compra por 30 pila, 40 pila, dura até acabar, depois que acaba mais uns 2 anos. Uhum. Menos é mais o mundo do vinho. É. Menos é mais. Quantidade na taça. Quantidade na taça. Olha só, temos 2 taças aqui. Esteticamente tá ruim, viu? Esteticamente tá feio, né? Tá feio. Pois é, aí que tá. E não é só uma questão de estética. Você vai girar o vinho na taça pra Quase ajudar na transbordou. valorização dos aromas, não vai rolar. Vamos falar de outras bebidas também, além de Mas só vinho. pra passar. Aqui é a quantidade correta. Pois é. Quando se fala em vinho tranquilo, seja ele branco, tinto, fortificado não é tranquilo, mas que não são espumantizados, vamos falar assim, no máximo 1/3 da taça. Então você coloca até dar 1/3 da taça. Aqui poderia ter um pouco mais. Até 1/3. Agora, se dá para colocar 1/3 de... Entendeu? Então tem que ter bom senso. Então, uma taça pequena... 150 ml. Não, 150 aqui, por exemplo, você passaria da metade. Passaria da metade. É. 75. Aqui deve ter uns 120. Uma taça de tamanho normal. No máximo 1/3 da taça. 1/3 da taça. Essa é a regra, pessoal. Aí você tem uma taça grandona, daquela para bordeaux envelhecidos, uma borgonha gigante para borgonha velho e tal. Você vai botar uma num 1/3, vai metade da garrafa. Então aí você usa o bom senso, né? Coloca ali, cobriu o fundo, parou. Taças de tamanho normal, no máximo 1/3, para vinhos tranquilos. Espumantes, no máximo 2/3 da capacidade. Deixa eu pegar aqui então. Sim. Mais ou menos Aqui. nessa risca aqui. É. Máximo 2/3. Água, suco, refrigerante. Também no copo, seja qual for o copo, seja um copo de pé como esse, a taça, seja um long drink, um short drink, qualquer taça, qualquer tipo de copo, no máximo 2/3 também. É isso. Isso. É a regra geral. Regra geral. No máximo 2/3 de todo o resto. E vinho, inclusive espumantes, vinho branco, vinho tinto, vinho do Porto, vinho Banils, Jerez, tudo que é fortificado, tudo que é vinho tranquilo, no máximo 2/3 da taça. 2/3 da taça. É a regra. É a regra. Ah, ótimo. Porque você consegue girar e tal. Se eu for girar aqui, vai causar uma confusão danada, Vai né? molhar. Eu tô vendo aqui, parece até o aspecto da cor do vinho passando pelo aerador mudou, assim. Mudou, fica um troço feio. E você viu o barulho que faz? Eu vi. Rola um turbilhão ali. O liquidificador ligado. É uma oxigenação muito agressiva. Se for utilizar, então, utilize o decanter corretamente. Bota um conta-gotas aqui em cima, se tá ruim, né? Vai sujar a sua mesa, mas aerador deixa em casa. Deixa em casa, enfeitando aí. Deixa pros enochados. E é bonitinho, né? Pra enfeitar assim, fica esteticamente até mais ou menos, né? É ordinário, Nossa. mas é bonito. É bonito pro acessório. É um bonitinho ordinário. Sidney, esse é o serviço do vinho, então? Sempre pelo lado direito ou não? Pois é. Serve-se sempre pelo lado direito e tira-se da mesa pelo lado esquerdo. Tira-se da mesa pelo lado esquerdo da pessoa. Então,
Então, quem já está acostumado em restaurantes, por exemplo, a pessoa que já sabe, tem noção do serviço, frequenta há bastante tempo, ele sabe que o prato, a taça, a garrafa, tudo que entra na mesa vai ser pelo lado direito. E tudo que sai, seja um prato, seja qualquer coisa, o garçom vai vir sempre pelo lado esquerdo. Então entra pela direita e tudo sai pela esquerda. Para servir, tá lá na minha mesa no restaurante a garrafa. Eu posso servir ou tenho que esperar o garçom vir e servir para mim? Pode, mas o ideal é que a casa te sirva. A casa sirva sempre. Um serviço perfeito não precisa pegar a mão em garrafa, botar a mão em garrafa. Não precisa. Um serviço com excelência, assim, em restaurantes de alto nível, eles não te deixam colocar a mão na garrafa. Não te dão tempo para isso. Não quer dizer que vão ficar socando vinho ali, mas o serviço naturalmente vai manter a sua taça sempre com algum vinho. E aí faz jus você pagar. Taça de água, né? Não vai deixar faltar tudo, não vai deixar faltar um pão na mesa. Tem coisas no serviço da restauração que não para o serviço. Água, você não precisa pedir água. Se você está bebendo, vão te servindo. Pão, não pode faltar pão na mesa. Entende? Manteiga. Couvé, sempre. Então tem que ser sempre reposto ali sem pedir. Natural. Tá certo. Sidney, acho que hoje tá bacana o nosso serviço do mundo do vinho. Agora você em casa pegou essas dicas, começa a adaptar, mas vai aos pouquinhos, beleza? Comprou uma taça aqui, outra taça ali, comprei um decanter, tem um vinho lá já velho pra servir pro pessoal. Vai aos pouquinhos acelerando e você vai ver que vai ter um prazer muito grande. Às vezes a gente vê, ai, meu Deus, tomar vinho, essa regra aqui. Não, é tudo um prazer, é uma ritualística que a gente se dá muito bem e também consegue, a experiência no jantar, numa confraternização muda muito. Não precisa ficar viajando demais, né? Não é aquela chatice, aquela coisa, muita regra. Sem afetação. Sem afetação. Mas é claro, se cuidar, se prestar atenção em alguns detalhezinhos, sem exageros, vai aumentar seu prazer do ato de beber vinho. Né? E quando surgir dúvida, qualquer coisa, manda mensagenzinha que a gente responde. Com certeza, siga a gente no Instagram, @no Mundo do Vinho, o Spotify, No Mundo do Vinho, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tem episódio novo do nosso programa, semanalmente, sempre tem lá. A gente teve o episódio passado sobre vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, esse sobre serviço do vinho, e tem muita coisa boa vindo ainda. No YouTube tem os nossos cortes, os melhores momentos. Pode ver lá que o Sidney já serviu o presidente Lula, já fez em um restaurante, tem vários cortes muito bacanas, né? Aqui vai ter temperatura do vinho, todos a gente vai deixar um cortezinho especial para você, às vezes fica com dúvida. Vai lá no corte rapidinho, 5 minutinhos, tá dada a dica, né, Sidney? Manda mensagem no Instagram que a gente responde, pode não responder na hora, mas logo depois a gente manda. No Mundo do Vinho, tudo sem afetação. Obrigado pela participação de hoje. Bora remar, semana que vem a gente tá aí de novo. Tamo de volta e nunca se esqueça, aquele vinho que não tem álcool é o vinho de codorna. Evite. Tchau.